Lucas 12, a respeito da falsidade. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. De quem devemos ter medo? Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: Isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês: não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos: não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos.
procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Riqueza no céu. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os empregados alertas. E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não deixaria arrombar a casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover, e de fato chovem. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo:
Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isto para que ela não o leve ao juiz. O juiz o entregue à guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. A paz do Senhor, igreja. Agora vamos passar para o momento missionário do culto. E o país que eu estarei falando hoje é a Burkina Faso. A Burkina Faso está em 28º lugar na lista mundial de perseguição 2020. É um país que se situa na região oeste do continente africano, com o governo sendo república presidencialista igual ao Brasil. As principais religiões do país são o islamismo, o cristianismo e o animismo, que é uma religião própria do país. O país tem 20 milhões de habitantes e 5 milhões deles são cristãos, ou seja, 1/4 da população total é cristã. E em comparação com a lista mundial de perseguição de 2019, teve um aumento bem alto. Isso se deu principalmente devido ao aumento da violência, que tem levado a um aumento na pressão. Cristãos foram especificamente alvos dessas violências, e mais de 50 cristãos foram mortos no período de análise da lista mundial de perseguição 2020, que ocorreu entre novembro de 2018 e outubro de 2019. Essas mortes criaram uma atmosfera de medo, com muitos cristãos ficando muito assustados para participar de cultos na igreja ou mandar os filhos para a escola, inclusive. Membros da comunidade fora das principais cidades estão se tornando cada vez mais conservadores e também informantes para os jihadistas, que, para quem não lembra, os jihadistas são os muçulmanos que fazem o que eles chamam de guerra santa contra todos aqueles que eles consideram inimigos da religião islâmica. Uma sociedade que era muito tolerante no passado tem se tornado intolerante com pessoas de religiões diferentes. Isso também é auxiliado pelo fato de que há conflitos étnicos com dimensões religiosas. Como resultado, convertidos e outros grupos de cristãos têm enfrentado pressão extrema no país. No período de análise da Lista Mundial de Perseguição 2020, cristãos foram mortos e igrejas destruídas. Cristãos ex-muçulmanos são o grupo cristão mais perseguido no país. Membros da família e comunidade rejeitam eles e tentam forçá-los a renunciar à fé cristã. Eles têm medo de expressar a fé em público por causa dessas ameaças. O país está perdendo a tolerância religiosa que praticava antigamente. A radicalização da população islâmica está crescendo cada vez mais. Uma recente expansão da militância islâmica numa região bem conhecida do país ameaça o desenvolvimento da democracia. Grupos radicais islâmicos como o chamado Boko Haram estão ganhando bastante espaço. Embora o governo esteja tomando várias medidas para prevenir a expansão dos grupos, até porque o governo é considerado democrático e livre para qualquer religião, também vão precisar olhar para soluções populares para combater a crescente influência islâmica extrema no país. Em 2019, muito da violência e ataques de grupos jihadistas levaram a mortes e deslocamento. O que é mais preocupante é que esses ataques com frequência têm os cristãos como alvo. Nota sobre a situação atual do país. Em abril de 2019, um atirador matou um pastor e 5 cristãos em uma igreja no nordeste de Burkina. Os responsáveis estavam andando de moto e abriram fogo enquanto os cristãos saíam do culto de domingo. Em 12 de maio de 2019, um líder cristão e outros 5 cristãos foram mortos em um ataque na cidade central de Dablon. O atirador principal invadiu a igreja durante o culto de domingo e depois começou a atirar na igreja e nos prédios ao redor.
Em junho de 2019, militantes invadiram uma vila no nordeste do país e mandaram que as pessoas que estavam conversando do lado de fora deitassem. Então, o grupo armado verificou os pescoços de todos, procurando por correntes. Eles encontraram 4 homens usando correntes com cruz, indicando que eles eram cristãos, e os executaram. Em setembro de 2019, um homem cristão e os 4 filhos foram mortos. Eles foram alvejados em uma vila pequena por um atirador. Agora vamos para os pedidos de oração para o país. Vamos pedir a Deus para que os líderes cristãos e os membros de suas igrejas possam se reunir para cultuar em segurança, sem os riscos de serem atacados por grupos radicais islâmicos. Vamos orar para que a liberdade religiosa no país seja restabelecida e os cristãos possam compartilhar a fé livremente. Peçamos a Deus também para que os muçulmanos radicais encontrem o amor de Cristo e tenham as vidas completamente transformadas. Clamemos para que os governantes recebam sabedoria, autoridade e estratégias para restabelecer a paz e a ordem nas áreas afetadas, e pelas forças internacionais que têm ajudado na luta contra o extremismo, que estejam aptas para promover a estabilidade e prevenir a propagação da violência pelos países vizinhos. Amém, irmãos? Então vou pedir a todos que fechem seus olhos, abaixem a cabeça e vamos orar pelo país. Senhor Deus, muito obrigado por mais um culto que o Senhor permitiu, Senhor, de nós estamos cada um na sua casa poder louvar o teu nome. E neste momento, Deus, nós te pedimos pelo país da Burkina Faso, Deus, um país que está sendo gravemente ferido, um país onde os seus filhos estão sendo gravemente feridos, estão sendo mortos, estão sendo atacados e muitos vivem com medo, ó Deus. Nesse momento nós te pedimos para que o Senhor possa estar fazendo um avivamento neste país, para que o Senhor primeiramente dê força para todos os teus filhos, todos os cristãos que estão lá, pregando a tua palavra e obedecendo também a tua palavra, vivendo a cada dia, Deus. Também nós te pedimos, Senhor, para que todos esses islâmicos radicais que estão no país, Senhor, possa diminuir, Senhor, essa quantidade. Que o Senhor possa estar também tocando nos corações dessas pessoas, Deus. E também nós te pedimos para que o governo do país possa ter a capacidade para confrontar, Senhor, esses ataques, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo um grande avivamento neste país, Senhor. Que o Senhor possa estar mudando os corações das pessoas, dos familiares que não aceitam os ex-muçulmanos que agora são cristãos, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar mudando o coração da população e possa estar excluindo, Senhor, todos os muçulmanos radicais que estão lá, Senhor, que não são teus filhos e que só está aí fazendo a vontade do diabo, ó Deus. Neste momento, Deus, é isso que te pedimos, Senhor. Que o Senhor possa estar liberando este país espiritualmente. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Queremos convidar toda a igreja a louvar conosco neste momento de adoração ao Senhor. Amém? Nosso primeiro hino que nós estaremos louvando ao Senhor é Abra os Olhos.
Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Muita alegria estar aqui mais uma quarta-feira com os irmãos, para que nós possamos realmente adorar e glorificar o nosso Deus, possamos adorá-lo na beleza da sua santidade, possamos também ouvir a sua voz falando ao nosso coração, falando ao nosso ser, ao nosso espírito, trazendo vida, trazendo santificação ao nosso espírito. Amém, amados? Vamos iniciar orando, buscando a face do nosso Deus, para que o Espírito Santo possa ter liberdade de agir em nosso meio. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido e Deus amado, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, meu Pai, nos céus e na terra. Nós Te glorificamos, meu Pai, e Te exaltamos, pois até aqui o Teu braço forte, a Tua graça, a Sua misericórdia e Seu infinito amor tem sustentado as nossas vidas, as nossas almas, meu Pai, e todo o nosso ser. Por isso nós Te somos gratos, meu Pai. Mas acima de tudo, meu Pai, nós Te agradecemos pela cruz. Te agradecemos pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, meu Pai. Pelo Teu sangue derramado sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Nos tirando, meu Pai, da morte e nos levando à Tua vida, meu Pai. Esta vida preciosa, essa dádiva que não merecemos, mas que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, meu Pai. E por isso, Senhor Jesus, nós fomos adotados pelo Teu amor como filhos, meu Pai, ao qual possamos agora, Senhor Jesus, clamar Abba Pai, o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Por isso nós Te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as dádivas derramadas sobre as nossas vidas, meu Pai. Obrigado por quem Tu és, ó Pai, o nosso único e eterno Deus, o nosso único e eterno Salvador, o nosso único e eterno Senhor, meu Pai. Peço que neste momento eu possa falar aos nossos corações, falar, meu Pai, sobre a Tua igreja, falar à Tua igreja, meu Pai, falar nos nossos corações através do Teu Santo Espírito, o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai, e o Teu Evangelho possa ser estabelecido em nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome, Senhor Jesus, e que o Teu nome seja sempre louvado, exaltado, o nome que está acima de todo nome, e Ele se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Louvado e exaltado seja o Teu nome, meu Pai, por hoje e para todo sempre. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Onde nos fala sobre a nossa vida debaixo da graça, o que é viver na carne e o que é viver no Espírito. E diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo,
também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Até aqui no momento, amados. Nós vemos, através dessa passagem, Paulo relatando em Roma a importância de não vivermos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aqui ele não estava relatando para gentios, ele não estava relatando para aqueles que não conheciam o Evangelho de Cristo, mas sim para pessoas que já conheciam, já estavam iniciadas no Evangelho de Cristo, já estavam iniciadas no cristianismo. Mas aqui nós vemos Paulo trazendo a importância de realmente termos essa consciência de não vivermos segundo a carne. Essa carne que Paulo relata aqui em Romanos capítulo 8, e que ele vem relatando desde o primeiro capítulo, que a carne relatada aqui em Romanos não é a carne física. Não é isso que eu sou exteriormente. Não é o organismo. Não é aquilo que eu sou exteriormente. Não é o organismo. Mas essa carne que Paulo fala, ela é totalmente espiritual. Não é fisicalidade, mas sim uma verdade espiritual. Essa carne que Paulo relata em Romanos, que são os desejos que nascem no meu interior. Essa carne que é alimentada pelo meu espírito. No Antigo Testamento, lá no comecinho em Gênesis, como nós vemos quando Deus criou Adão e Eva, que eram seres perfeitos, criados à semelhança de Deus, eles eram perfeitos. Perfeitos porque não existia o pecado sobre a vida deles. Perfeitos porque eles eram a matriz da humanidade. Uma matriz perfeita, imaculada, criada sem essa escravidão do pecado a qual nós somos sujeitos. Mas quando Eva e Adão, eles pecaram e sucumbiram ao seu desejo, sucumbiram à tentação da serpente no jardim, nós vemos que a partir daí, a partir do momento em que o pecado entrou na terra, entrou no interior do ser humano, fazendo com que a sua vontade prevalecesse sobre as ordens, as ordenanças do Deus Todo-Poderoso, nós vemos que agora toda a vida humana ela se tornou relativa, ela se tornou desorganizada. O ser humano começou a relativizar toda a sua vida, todo o seu eu, todo o seu interior. A minha vontade se tornou relativa, a minha consciência se tornou relativa, as minhas emoções se relativizaram de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que acontece no exterior e de acordo com o pecado que habita em mim. Visto que nós vemos que a primeira geração de filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, nós vemos algo totalmente horrendo acontecendo na primeira geração de filhos de Adão e de Eva, onde nós vemos Caim matando seu próprio irmão Abel. Irmão matando, assassinando o seu próprio
irmão, por simplesmente ver que Deus não havia aceito a sua oferenda, a sua oferta de adoração a Deus. Crescendo no seu coração um ódio mortal pelo seu próprio irmão, fazendo com que ele assassinasse o seu próprio irmão, fazendo com que as emoções e a consciência e a vontade de Caim fosse relativa às circunstâncias que estavam cercando a sua vida, fazendo com que ele ficasse escravo de si mesmo, do seu próprio pecado, fazendo com que ele assassinasse o seu próprio irmão. Mas não foi o ato do assassinato em si que cresceu no seu coração, que fez com que controlasse a sua vida. Mas foi o desejo do seu próprio coração que fez com que exteriorizasse aquele desejo e fizesse com que ele assassinasse o seu próprio irmão. Então aqui, como nós lemos em Romanos capítulo 8, que Paulo nos adverte sobre o viver na carne, onde muitas vezes até os judeus achavam que esse viver na carne era algo físico, era algo realmente carnal, era algo realmente substancial, da minha substância, do meu organismo. Porque para eles até o mesmo comer sem lavar as mãos significava que aquilo iria trazer sujeira no seu espírito. Nós sabemos que fisicamente é necessário que nós tenhamos essa higiene, que nós lavemos nossas mãos ao nos alimentar, para que nós não possamos contaminar o nosso interior físico, nosso interior químico, orgânico, com substâncias exteriores, pois isso pode trazer malefícios para a nossa saúde. Nós podemos adoecer, nós podemos contrair bactérias, infecções, doenças. Há várias coisas que acontecem na nossa vida se nós não fazemos a higiene básica na nossa vida. Mas a carne aqui relatada, ou de muitas vezes os judeus confundiam e não conseguiam entender o que Cristo estava dizendo, o que os apóstolos queriam dizer, é que essa carne relatada, ela não era a carne física. E que aquilo que acontece no exterior da minha vida, aquilo que acontece no meu corpo, ele não tem poder para transformar o meu interior. Nós vemos em Mateus capítulo 15, Cristo também ensinando de uma forma muito mais enfática isso que Paulo estava falando aos romanos. Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 11. Que diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Jesus já trazia essa verdade espiritual, porque muitas vezes ele era indagado por não lavar as mãos antes de comer, por não lavar os pés, ou por não fazer todo aquele ritual antes da alimentação, ou antes de se juntarem. Porque os judeus criam que você está sujo fisicamente, e você se alimentando fisicamente, ou se você se relacionando fisicamente com outras pessoas que estivessem sujas ou que estivessem doentes, isso iria contaminar o seu espírito, não somente o seu físico. Para os judeus, você comer sem antes lavar as mãos, e relatado na Bíblia, o que eles queriam dizer que não era somente uma sujeira física, mas eles acreditavam que essa sujeira iria contaminar o seu próprio espírito. E aqui Jesus, em Mateus capítulo 15, no versículo 11, ele traz essa verdade, que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. O que Jesus estava querendo dizer é que aquilo que eles acreditavam, que o fato do meu corpo estar sujo e me alimentar fisicamente, aquela sujeira que talvez entrasse no meu organismo, não quer dizer que ela iria contaminar o meu espírito.
Porque o que contamina o espírito não é o que entra na minha boca física, não é o que entra no meu organismo, é o que sai do meu interior. Isso é o que contamina o meu espírito. É isso que Jesus e que Paulo estava querendo dizer que seria o viver na carne que os judeus não entendiam. Que esse conceito de carne não é algo físico, não é algo orgânico, não é fisicalidade, é espiritualidade. O viver na carne é espiritual. E Jesus trouxe essa verdade de que não importa o quanto o meu organismo esteja sujo fisicamente, isso traz malefícios para o meu físico, para o meu organismo, mas não é isso que contamina o meu espírito. O viver na carne, como Paulo estava falando aos romanos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então esse viver da carne, que é o que contamina, que é o que sai da minha boca, que contamina o meu espírito, é simplesmente tudo aquilo que é relativizado pela minha vida e que eu exteriorizo tudo aquilo que acontece ao meu redor como desculpa para que eu possa tentar preencher o vazio que há no meu coração com tudo aquilo que é externo. Porque o viver na carne, que é o viver segundo o meu próprio eu, a minha própria vontade, o meu próprio querer e alimentar o meu próprio ego, não simplesmente quer dizer que viver na carne é só aquilo que é ilícito, mas também tudo aquilo que é lícito. Quando eu sou uma pessoa carnal, quando eu me torno uma pessoa que simplesmente vivo pela carne e na carne, tudo que acontece no meu exterior, tudo que acontece como circunstâncias na minha vida, ela é capaz de atingir o meu ser. Ela atinge o meu ser, mas ela não é capaz de transformar o meu ser, porque ela somente potencializa aquilo que já está no meu interior, que é morte, inimizade, mentiras, porfias, tudo aquilo que me afasta de Deus já está no meu interior. Mas quando eu vivo na carne, tudo isso é potencializado pelo que acontece no meu exterior. Porque eu sou uma pessoa relativa ao que acontece ao meu redor. Tudo aquilo que acontece ao meu redor abala o meu ser e faz com que tudo aquilo que há de ruim no meu interior, devido ao pecado, devido ao meu próprio eu, ele é alimentado e ele é fortalecido. Então Jesus, ele traz essa verdade de que o que contamina o meu ser não é aquilo que está no exterior. Ele simplesmente potencializa aquilo que já está no meu interior. E uma vez esse desejo no meu interior, ele estabelecido, ele é exteriorizado através do pecado. E eu começo a viver cada vez mais na carne. Eu começo a viver cada vez mais no meu próprio eu. Fazendo com que, quer que seja lícito ou ilícito, tudo aquilo que está no meu exterior irá me afastar de Cristo, irá me afastar de Deus, irá me distanciar de Deus cada vez mais. Não importa o que seja, quer seja lícito, quer seja ilícito. Tudo me afasta de Deus, porque meu interior está totalmente corrompido e eu sou uma pessoa carnal. E em segundo ponto, o viver na carne, além da gente ver que não é algo físico, mas sim espiritual, que acontece no meu interior, no meu espírito. Além disso, o
viver na carne também acontece como uma autojustificação na minha vida. Em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Havia 2 homens que subiam ao templo para orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu se auto-justificava, de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que ele fazia, que ele jejuava, dava o dízimo, como diz aqui no versículo 12, eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse fariseu, que conhecia a lei e ensinava a lei, era aquele que tentava se auto-justificar através dos seus atos, através daquilo que ele fazia para tentar alcançar o favor de Deus. Tentar fazer uma barganha com Deus daquilo que ele fazia para que pudesse conseguir aquilo que ele desejava, que era o favor e o reconhecimento de Deus. E em contrapartida, um publicano que também subiu ao templo para orar, mas ele não conseguia nem olhar para os céus e batia no peito, como dizia no versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano, diferente do fariseu, ele não tentou justificar aquilo que ele era ou aquilo que ele não era através dos seus atos. Ele simplesmente, diante de Deus em oração, onde ele não conseguia nem sequer levantar os olhos aos céus, se humilhando, reconhecendo que era um pecador, ele não pediu além do que misericórdia de Deus, porque ele reconhecia que ele era um pecador. E qual das 2 orações que Deus ouviu? A daquele que se auto-justificava com as suas obras, daquilo que ele fazia, ou do publicano, que não conseguia nem levantar os olhos aos céus, mas reconhecia que realmente era um pecador? Deus ouviu a oração do publicano, que reconhecia que era um pecador, que reconhecia que era falho, que reconhecia que era limitado, que reconhecia que não merecia o favor de Deus. Mas aquele que se humilhou, Deus exaltou, reconhecendo e ouvindo a sua oração. Enquanto o fariseu, que era aquele que conhecia a lei, era aquele que conhecia a palavra de Deus e era aquele que ensinava a palavra de Deus, era aquele que vivia na carne, porque ele justificava a si mesmo através dos seus atos, achando que faria uma barganha com Deus, através dos seus atos, tentando conseguir o favor de Deus. Esse tipo de oração não chega ao coração de Deus, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que é um pecador, esse Deus ouve, esse Deus atende, e esse Deus olha com os seus olhos de misericórdia, de graça, compaixão e amor.
Portanto, não é o que eu sei, não é o que eu conheço, não é o que eu faço que me torna uma pessoa que não vive na carne, mas vive no Espírito. Mas sim aquilo que eu sou no meu interior, como uma entrega sincera diante de Deus. Quanto mais eu reconheço a minha falibilidade, quanto mais eu reconheço os meus erros, eu conheço as minhas limitações, eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, menos eu vivo na carne e mais eu vivo no Espírito. Porque isso demonstra que eu busco cada vez mais viver no Espírito Santo de Deus e no seu fortalecimento no meu ser, do que o fortalecimento do meu próprio espírito. Isso é que é o viver no Espírito. Quando eu me entrego cada vez mais a Deus, sabendo que quem realmente tem poder para preencher esse vazio que há no meu ser, na minha existência, é o próprio Cristo Jesus. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E eu aprendo também através de Romanos capítulo 8, e com a certeza do que Cristo ensinou enquanto esteve aqui na terra, que a carne, ela escraviza os meus desejos e ela faz com que a adoração aos meus desejos pessoais se torne o meu Deus. E em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá também muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muitas vezes o viver na carne, como eu disse no início, não é praticar atos ilícitos, ou não é simplesmente desejar coisas ilícitas, mas muitas vezes também é fazer e desejar coisas lícitas. É lícito trabalhar. É lícito você trabalhar para você poder ter um sustento. É lícito você trabalhar para que você possa se vestir. É lícito você trabalhar para que você possa se alimentar. É lícito você trabalhar para que você possa se divertir. Isso não é ilícito, não é pecado. Mas quando ele se torna um viver na carne, quando eu coloco o objetivo da minha vida e a maior busca da minha existência naquilo que eu possa conseguir como ser humano, daquilo que eu possa conquistar com o braço, com a força do meu braço, daquilo que eu possa conquistar com o suor do meu trabalho. Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, um dos maiores maus que
que estão sobre a humanidade é a ansiedade e a depressão. A ansiedade, que é aquilo que eu espero antes que aconteça, é o amanhã que eu já quero que eu já torne a existência hoje. Como a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, para que nós não andemos ansiosos, para que nós não andemos inquietos para o dia de amanhã, para que nós possamos esperar a cada dia e viver o hoje, para que nós possamos evitar essa ansiedade que está no nosso meio. E a depressão, que muitas vezes ela vem após a ansiedade, ou muitas vezes a ansiedade vem devido à depressão. São dois maus que infelizmente têm tomado conta da humanidade, têm tomado conta da nossa sociedade. Hoje é difícil você conhecer uma pessoa que não sofra de ansiedade, depressão, de angústias, de aflições severas devido à ansiedade e à depressão. Muitas vezes são pessoas que trabalham, são pessoas que estudam, são pessoas honestas, são pessoas que tratam bem suas famílias, mas muitas e muitas vezes são pessoas que infelizmente, não digo a maioria, mas que infelizmente têm colocado toda a sua vida, têm colocado todo o seu objetivo de vida nas conquistas. Há pessoas que passam a vida toda, maior parte do seu tempo, trabalhando para conseguir riquezas, para juntar riquezas. Há pessoas que passam a maior parte do seu tempo estudando sem parar para adquirir conhecimento. Há muitas e muitas pessoas que muitas vezes não é só trabalho ou estudo, mas sempre colocam algo que tomam praticamente todo o seu tempo, tomam praticamente todo o objetivo da sua vida, tomam os seus sonhos, toma todo aquilo que há no seu interior como busca incessante, toma todas as suas forças e muitas vezes você deixa de lado aquilo que é mais importante na sua vida. Muitas vezes é família, você deixa de lado a esposa, você deixa de lado filhos, você deixa de lado relacionamentos e você deixa de lado também o próprio Senhor. Você deixa de lado o próprio Evangelho de Cristo para atender os desejos do seu eu, do seu interior. Essa passagem não está falando que nós não devemos trabalhar quando servimos a Cristo. Ela não está falando que nós não devemos buscar o sustento, não devemos buscar as vestimentas. O que ela está querendo dizer é que eu devo colocar em primeiro lugar na minha vida o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na minha vida, além de eu me tornar uma pessoa espiritual, como Paulo relata em Romanos 8, a minha vida ela se torna um equilíbrio espiritual e um equilíbrio relacional. Tudo na minha vida ela começa a ter um equilíbrio. Há um equilíbrio na minha vida entre o trabalhar e entre o estar com a minha família. Há um equilíbrio na minha vida entre o buscar o sustento e entre também buscar a minha saúde. Há um equilíbrio na minha vida entre fazer aquilo que eu preciso fazer para sobreviver como ser humano, mas principalmente buscar aquilo que é o alimento para o meu espírito. Toda a minha vida ela se torna um equilíbrio. Há um equilíbrio no meu racional, um equilíbrio no meu emocional, há um equilíbrio na minha existência, há um equilíbrio no meu pensar, no meu agir, no meu falar. Toda a minha vida, ela se torna um equilíbrio através do Espírito Santo. Porque eu sei dividir aquilo que é essencial para a minha vida. Eu sei dividir aquilo que é prioridade na minha vida. Eu sei colocar aquilo que é primazia na minha vida, que faz e que preenche realmente o meu espírito. E que não me torna uma pessoa carnal. Que não me torna uma pessoa que sempre vai buscar alimentar o meu próprio eu.
Porque toda vez que eu deixo as coisas do mundo alimentarem o meu ser, e esse alimento potencializar aquilo que já há no meu interior, eu me torno escravo de tudo que há no mundo. E sendo escravo de tudo que há no mundo, eu me torno dependente de tudo que há no mundo. Muitas vezes quando nós falamos de dependência, já vem à nossa mente dependência de drogas, dependência de remédio, de álcool. Mas essa dependência, ela pode correr com toda e qualquer coisa que há no mundo. Quando eu sou uma pessoa que ando na carne, eu permito que o meu eu seja alimentado com tudo que há no mundo. E para mim, tudo que há no mundo é o que preenche o meu coração. Só que quando eu descubro que aquilo que eu buscava não preenche o meu coração, eu começo a buscar outras coisas. E eu começo a mendigar felicidade. Eu começo a mendigar alegria. Eu sou um mendigo andando na rua, buscando coisas que possam alimentar o meu eu, possam saciar minha sede de felicidade, a minha saciedade de aceitação, a minha saciedade de alegrias. E eu começo a mendigar tudo que há no mundo para tentar alimentar o meu interior. O interior que já vive na carne há muito tempo. Um interior que já está doente, que já está debilitado, já está depressivo, que anda ansioso com as coisas que há no mundo, pensando que aquilo que está no mundo, que aquilo que está lá fora, é capaz de saciar minha sede de alegria, de felicidade, e é capaz de completar, e é capaz de preencher esse vazio que há no meu interior. Mas quando eu sou uma pessoa que anda no Espírito, como Paulo fala, eu não sou escravizado pelo que há no mundo. Eu não sou escravizado pelas circunstâncias, eu não sou escravizado pelos meus desejos, eu não sou escravizado pelo pecado, eu não sou escravizado pelas alegrias, eu não sou escravizado por tudo ou qualquer coisa que há no mundo. Eu sou uma pessoa totalmente livre em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para fazer o que quero? Não. Livre para ser o que quero? Não. Eu sou livre para não ser mais escravo do pecado, de mim mesmo, das circunstâncias, do mundo, de Satanás e nem de nada que há no mundo. Eu sou uma pessoa totalmente livre em Cristo Jesus. Livre pela cruz de Cristo, livre pelo sangue derramado do Cordeiro sobre a minha vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que me condenava agora não me condena mais. Mas muitas vezes, mesmo eu estando na igreja, mesmo eu congregando com os meus irmãos, mesmo eu cantando louvores na igreja, mesmo eu pregando na igreja, no púlpito, muitas e muitas vezes o meu interior deseja a escravidão, deseja voltar à época de escravidão. Lá no Egito, quando o povo hebreu estava escravo dos egípcios há mais de 400 anos, mesmo quando Deus libertou o povo hebreu através de Moisés e de Arão, depois que eles foram libertos, eles vagaram pelo deserto por 40 anos. E lá no deserto, muitas e muitas vezes, eles desejaram voltar para o Egito, para a escravidão, crendo que a vida que eles tinham como escravos era melhor como a vida que eles estavam tendo no deserto. Mas eles não estavam entendendo aquilo que Deus estava querendo fazer a eles como povo. A lei, ela foi trazida por Deus para que pudesse criar limites morais como povo e limites éticos para o ser individual, para o seu povo. Para que essa nação pudesse saber os limites morais e éticos
para que pudessem realmente saber a existência do pecado, saber as limitações que eles teriam para que o pecado não pudesse dominar as suas vidas. Mas ali no deserto, eles não conseguiam entender o trabalhar de Deus sobre as suas vidas, porque eles só conseguiam ver a escravidão que eles deixaram para trás e que muitas vezes tentava dominar a sua vontade, o seu coração. Porque por 4 gerações ou mais, eles nasceram escravos, cresceram escravos, muitos morriam escravos. Aquela geração nasceu escrava, cresceu escravo, mas eles foram libertos pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Mas ali no deserto eles desejavam a escravidão novamente. Por achar, através da relativização do seu eu, da sua existência, achar que aquilo que eles viviam no Egito era melhor do que estava sendo oferecido para a vida deles. E muitas vezes eu, como cristão, acho, na minha relativização, que aquilo que eu tinha lá no Egito, espiritualmente falando, aquilo que eu tinha na minha vida como escravo do pecado e da morte, era melhor do que o que me é oferecido hoje, na graça de Cristo. Mas é simplesmente porque eu sou uma pessoa que estou vivendo na carne. Por achar que aquilo que eu como, que aquilo que eu bebo, que aquilo que eu ouço, que aquilo que muitas vezes eu faço com que eu permita que entre no meu interior, é o que me contamina, ou é o que me traz felicidade, ou é o que me traz alegria, ou é o que completa a minha vida. Mas em Cristo eu descubro que não é o que entra no meu interior que completa a minha vida, que me traz alegria e felicidade, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Só Ele é capaz de preencher o vazio que há no meu interior. Só Ele é capaz de trazer felicidade plena sobre a minha vida. Só Ele é capaz de trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento. E só Ele é capaz de realmente trazer a liberdade sobre toda a escravidão que há no mundo. E agora voltando lá em Romanos capítulo 8. Só abrir aqui novamente. A partir do versículo 1, como nós lemos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo começa falando sobre o viver na carne e o viver no Espírito, que essa carne não é um sentido físico, não é um sentido orgânico, biológico, mas sim um sentido espiritual. E esse sentido espiritual, a partir do momento que me traz uma nova consciência no Espírito Santo, o viver no Espírito,
de que nada e nem ninguém no mundo é capaz de trazer felicidade, e eu tenho a consciência de que não é aquilo que entra pela minha boca, mas sim o que sai da minha boca, que é o que me contamina, eu começo realmente a viver no Espírito. Mas aqui ele também traz a esperança de que essa carne física, mesmo essa carne física estando corrompida, o mesmo Deus é capaz de transformar a corrupção da minha carne em incorruptibilidade, numa vida eterna. E aqui no versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Viver na carne não é fisicalidade, mas sim espiritualidade. O viver na carne muitas vezes traz sobre a minha vida a autojustificação. E quando eu autojustifico os meus atos para tentar alcançar um favor de Deus, eu já estou vivendo a carnalidade no meu próprio eu. E o viver na carne faz com que eu seja cada vez mais escravo de tudo que há no mundo, dos meus desejos, do meu ego, da minha existência, daquilo que eu tenho como objetivo humano, daquilo que eu tenho como objetivo carnal. Mas o viver no Espírito traz sobre a minha vida uma dependência maior do Evangelho de Cristo. Faz com que eu cada vez mais me humilhe na presença de Cristo, sabendo de que eu sou pecador, que eu sou falho. Mas é nessas minhas fraquezas que a graça de Cristo se aperfeiçoa. É nas minhas fraquezas que o poder de Cristo aumenta sobre a minha vida, fazendo com que a cada manhã eu possa erguer os olhos e ver que há um Deus sobre a minha vida. E eu não sou carnal esperando o reconhecimento dos homens. Eu não sou uma pessoa que precisa parar para orar para que as pessoas vejam que eu parei para orar. Eu sou uma pessoa que vive em oração. Muitas vezes eu preciso parar para entrar no meu quarto, fechar a porta e olhar em secreto com Deus, fisicamente. Mas o viver em oração faz com que muitas vezes eu feche a portinha do meu coração e ali dentro do meu coração eu falo em secreto com Deus. Em todo instante, onde quer que eu esteja, não importa as circunstâncias que eu esteja passando. Eu vou estar sempre vivendo em oração, porque eu não sou uma pessoa carnal, onde as circunstâncias que vão determinar a hora da minha oração, que vão determinar a hora em que eu vou sentir felicidade, que vão determinar a hora que eu vou me alegrar. Mas é no quarto do meu coração que o Espírito Santo vai trazer a verdade de que Ele é meu Pai e que a todo instante, a todo momento, não importa a circunstância, eu possa clamar Abba Pai. E há um Deus nos céus que me ouve. É a fé que não encontra tempo, não encontra espaço, não encontra distância. Ela chega ao coração do Pai. Deus ouve, Deus atende e Deus responde. Porque eu sou uma pessoa que vive a oração, que vive em oração, não precisa parar para orar, mas ora em todo o instante. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Cristo realmente possa transformar o nosso ser e fazer com que a vontade de Cristo venha realmente trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria ao nosso coração. Quero orar pela tua vida, para que nós possamos, como igreja, continuar nessa caminhada, continuar por esse caminho estreito, glorificando e exaltando o nosso Deus. Amém, amados? Deus querido e Deus amado, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu falar, pelo teu ensinar. Obrigado, meu Pai, por agir em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por nos tornar cristãos, meu Pai, realmente espirituais e não carnais, Senhor Jesus. Possamos cada vez mais, meu Pai, matar a vontade da carne. Possamos cada vez mais, Senhor Jesus, sobrepujar, meu Pai, as vontades da carne, através da Tua palavra, através do Teu Evangelho,
através de orações, meu Pai, através de jejum, de súplicas, através, meu Pai, de uma humilhação perante Ti, Senhor da glória. O Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, testificar em nosso ser, meu Pai, e trazer a certeza de que nós realmente somos filhos, somos servos, temos o Senhor, um Deus e um Salvador sobre as nossas vidas que nos ama, que traz a Tua justiça sobre as nossas vidas, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Que a cada manhã nós possamos ter as nossas forças revigoradas, meu Pai, nessa certeza de que o Senhor é conosco, meu Pai. Peço abençoe cada irmão neste momento, Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja, meu Pai, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, meu Pai, aqueles que estão cativos fisicamente, mas estão libertos no Espírito, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, livra-nos das nossas cadeias, meu Pai, para que possamos viver realmente a Tua liberdade em nosso ser. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Em nome de Jesus.